fugiu de Alcácer Quibir, el rei Dom Sebastião. Na madrugada fria de 13 de outubro de 1307, um silêncio estranho pairava sobre Paris. As ruas ainda dormiam, mas nas sombras, forças ocultas se moviam. Ninguém imaginava que aquele amanhecer mudaria para sempre o destino da Ordem dos Cavaleiros Templários. Homens armados se preparavam em segredo, portas seriam arrombadas, fortalezas sitiadas e tesouros confiscados. Naquele dia, sob as ordens do rei Filipe IV, que a mais poderosa ordem militar e religiosa da Europa seria caçada como inimiga. E enquanto milhares de templários eram levados às masmorras, alguns poucos olhares trocados carregavam uma certeza: a história da ordem não terminaria ali. Sob o manto da noite, templários exaustos se lançaram na escuridão. Florestas densas engoliam seus passos. Rios traiçoeiros dificultavam a travessia, e cada fronteira parecia guardada pelo olhar do inimigo. O rei Filipe havia espalhado seus espiões por toda a França. Cada aldeia, cada estalagem, podia esconder um traidor. Por isso, a fuga acontecia em silêncio, sob a proteção da lua. Alguns templários seguiram rotas secretas em direção aos Pirineus, buscando abrigo na Península Ibérica. Outros, mais ao norte, rumaram para a Escócia, onde a influência do Papa era mais fraca, e nobres simpatizantes ofereciam refúgio. Para não levantar suspeitas, disfarçavam-se como mercadores, peregrinos ou simples camponeses. Mas por trás das roupas humildes, carregavam documentos cifrados, mapas escondidos e símbolos secretos, elementos que jamais poderiam cair nas mãos da coroa. Histórias silenciosas de coragem surgiam a cada jornada. Aldeões que escondiam cavaleiros em celeiros escuros, mensageiros que cavalgavam noites inteiras, levando instruções codificadas, irmãos que sacrificavam a própria liberdade, distraindo soldados para permitir a passagem do grupo. A fuga, mais do que sobrevivência, era a preservação de algo maior. Cada passo na sombra significava proteger os segredos do templo, um conhecimento que, guardado em silêncio, ainda mudaria o destino do mundo. Para os templários em fuga, Portugal surgiu como um porto seguro. O rei de Dines, conhecido por sua inteligência diplomática, percebeu a oportunidade escondida naquele momento de crise. Enquanto outros monarcas condenavam a ordem, ele ofereceu abrigo e proteção aos cavaleiros que chegavam exaustos e marcados pelo sofrimento. Mas de Dines foi além. Iniciou negociações com o Papa Clemente V para preservar de forma velada aquilo que restava do templo. Em 1319, dessa manobra política nasceu a Ordem de Cristo, uma nova instituição que herdava propriedades, símbolos e parte do conhecimento dos templários. Nem todos foram absorvidos de imediato. Muitos permaneceram discretos, vivendo em pequenas comunidades, até que fosse seguro revelar sua nova identidade. Aos poucos, Portugal tornou-se guardião de um legado que muitos julgavam perdido. Segredos de navegação, cartografia e construção naval começaram a circular entre os escolhidos, transmitidos em silêncio como se fossem tesouros invisíveis. Cada mapa, cada navio, cada instrução era parte de uma herança oculta. Uma herança que não apenas garantiria a sobrevivência da ordem, mas também mudaria para sempre o destino de um reino pequeno em terras da Península Ibérica. Os templários não eram apenas guerreiros, eram mestres de conhecimento, estrategistas capazes de unir fé, disciplina e ciência. Sob a proteção da Ordem de Cristo em Portugal, começaram a transmitir esse legado. Segredos de navegação aprendidos com árabes no Mediterrâneo, técnicas de observação dos astros, mapas herdados de gerações anteriores e métodos de construção naval refinados ao longo dos séculos. Cada ensinamento era passado em silêncio, de mestre para aprendiz, como se fosse um juramento. A disciplina templária ensinava não só a usar um astrolábio, mas também a planejar, observar e calcular cada risco antes de enfrentar o desconhecido. Entre os que herdaram esse tesouro de sabedoria, destacou-se Henrique, o navegador. Ele não apenas absorveu técnicas,
mas entendeu o valor da estratégia e da visão a longo prazo. Com seu apoio em Sagres, foi criada uma verdadeira escola náutica, onde cartógrafos, pilotos e construtores reuniam-se para preparar Portugal para uma nova era. Não se tratava mais de enxergar o oceano como ameaça, mas como oportunidade. Nos portos portugueses, os estaleiros fervilhavam de atividade. Martelos ecoavam sobre a madeira, cordas eram esticadas e novos navios tomavam forma diante do olhar atento de mestres construtores. Dessa mistura de técnicas navais do norte e do Mediterrâneo, somadas ao conhecimento templário, surgiu uma embarcação revolucionária, a caravela. Leve, rápida e capaz de enfrentar tanto as calmarias do Mediterrâneo quanto os ventos fortes do Atlântico, ela se tornaria o símbolo das futuras expedições. Enquanto isso, à luz de velas, cartógrafos traçavam mapas cada vez mais detalhados. Instrumentos de navegação eram testados, aprimorados e calibrados com paciência. Pequenos grupos de exploradores começaram a se lançar em viagens de teste. Madeira, os Açores e as Canárias tornaram-se campos de ensaio para o que viria a seguir. Em cada vela erguida, um sinal inconfundível: a cruz vermelha da Ordem de Cristo, herdeira direta dos Templários. O Atlântico deixava de ser apenas um mistério temido, transformava-se num grande laboratório, onde cada viagem curta, cada mapa corrigido e cada experiência prática pavimentava o caminho para conquistas muito maiores. O futuro estava sendo construído, madeira a madeira, mapa a mapa, vela a vela. Com o tempo, o legado templário começou a transformar Portugal. Não eram apenas navios mais resistentes ou mapas mais detalhados. Era uma nova forma de compreender o oceano. Astrolábio, quadrante, bússola, observação das estrelas e das correntes marítimas. Tudo isso passou a ser estudado com rigor e disciplina. Cada navegador aprendia a calcular riscos, planejar rotas e reagir a imprevistos, como se cada viagem fosse uma batalha silenciosa contra o desconhecido. As rotas comerciais foram aprimoradas. Pequenas ilhas atlânticas e trechos de costa africana tornaram-se pontos estratégicos, testados antes de qualquer grande expedição. Mais do que técnica, os ensinamentos transmitiam paciência, visão estratégica e disciplina, marcas da ordem templária. Cada navegador treinado levava consigo um legado que unia força, inteligência e coragem. Portugal, antes limitado a seu território continental, passou a lançar seus olhos para o Atlântico com planejamento e método. O oceano, antes temido, tornava-se agora um terreno de oportunidades. Cada mapa traçado, cada navio lançado e cada piloto instruído carregava silenciosamente a marca dos Templários, um poder invisível que moldaria a era das grandes navegações. O exílio e a reorganização dos Templários haviam se transformado em algo muito maior, um legado estratégico. O poder da ordem não estava mais em castelos ou tesouros, mas em conhecimento, disciplina e visão de futuro. Cada mapa estudado, cada navio testado e cada piloto instruído era uma peça de um grande plano silencioso. Pequenas expedições costeiras começaram a explorar ilhas atlânticas e trechos próximos da África. Cada viagem era meticulosamente planejada e registrada. Cada erro corrigido servia de lição. Os ensinamentos templários guiavam cada decisão: analisar riscos, observar o ambiente e manter disciplina extrema. O reino português, aos poucos, transformava medo em oportunidade. O Atlântico, antes território desconhecido e perigoso, tornava-se um laboratório de estratégia e aprendizado, preparando o terreno para descobertas que mudariam o mundo. Cada piloto treinado carregava consigo a marca invisível dos Templários. E Portugal, guiado por essa herança, estava pronto para enfrentar o desconhecido com sabedoria, método e coragem. Pequenas expedições já testavam rotas, ilhas e correntes marítimas. Cada aprendizado se acumulava, formando uma base sólida para as grandes navegações que mudariam o mundo. A cruz vermelha da Ordem de Cristo adornava as velas das caravelas. Mais do que símbolo religioso, era sinal de estratégia, experiência e coragem. O legado dos Templários transformara o medo do desconhecido em uma oportunidade para conquistar novos horizontes.
o exílio transformou-se em renascimento. O que parecia uma derrota definitiva tornou-se uma herança invisível, capaz de moldar o destino de um reino inteiro. E assim, os Templários, que quase foram apagados da história, transformaram sua fuga em um legado silencioso, que ajudaria Portugal a olhar para o oceano de uma forma totalmente nova. Suas estratégias, conhecimentos e segredos abriram caminho para a era das grandes navegações, conectando continentes e mudando para sempre o curso da história. Se você gostou de descobrir esse capítulo pouco conhecido da história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder a continuação dessa saga fascinante. E nos comentários me conte, qual segredo dos Templários mais te impressionou?